Olá pessoal, dando continuidade aqui ao estudo das dízimas periódicas. No vídeo anterior a gente viu a definição, o exemplo 1, uma curiosidade, né, sobre o 0,999. Então, se não assistiu, sugiro aí assistir. Vamos ao exemplo 2, tá? Antes de mais nada, mais uma observação a ser feita, tá certo? Quando você identifica que o período, né? Nesse caso aqui, o período é de novo somente de um algarismo, que é o algarismo 3. Então você pode reescrever essa dízima periódica assim, ó. 1,3 com um tracinho em cima. Esse tracinho colocado acima do número vai indicar exatamente que o período é o 3. Então, que esse 3 se repetiria infinitamente, tá bom? Então, podemos escrever uma dízima periódica assim ou assim. Muito bem. Vamos utilizar o mesmo método que utilizamos no exemplo 1, esse aqui das equações, para resolver esse exemplo 2, tá? Então, para início de conversa, eu vou chamar de x. Eu vou alterar a ordem de propósito. X igual a 1,333 infinitos 3. Tá? Como assim alterar a ordem? Note que aqui eu coloquei 0,777 e depois o x. Tá? Só para mostrar que tanto faz qual lado que vai estar a dízima, qual lado que vai estar o x. E do mesmo jeito que fizemos no exemplo anterior, eu vou multiplicar os dois lados por 10. Bom? Então, multiplico os dois lados por 10. Professor, é sempre por 10? A gente vai ver exemplos que a gente vai multiplicar por 100 ou por 1000, tá? Sempre por potências de base 10, tá? 10, 100, 1000, 10.000. Ok, então multiplicando os dois lados por 10, aqui vai ficar 10x. E como vimos no exemplo anterior, essa vírgula vai deslocar uma vez aqui para a direita. Então, ficando aqui 1,3333 infinitos 3 multiplicado por 10, vai ficar 13,33333 infinitos 3. Tá bom? Beleza? Multiplicou aqui por 10, ficou 13. Certo? Qualquer dúvida, posta aí. Agora, também, como no exemplo anterior, vamos subtrair. Tá bom? Vamos subtrair nesse sentido de baixo para cima. Por que no sentido de baixo para cima? Porque essa equação, os elementos dela são maiores do que para a gente poder ter como resultado um número positivo. Então, 10x menos 1x dá 9x. A parte decimal aqui, ó, ficou exatamente igual aqui. Professor, não, aqui tem 3 algarismos 3 e aqui só tem 2, ó. Não, gente, olha direitinho. Esse 3 se repete infinitamente. Esse 3 também se repete infinitamente. Aqui a gente só está vendo 3 algarismos, mas existem outros infinitos aqui representados pelas reticências. Aqui a mesma coisa. Então, à direita da vírgula, as duas partes decimais são iguais. Quando subtraídas, elas se cancelam. Então, sobramos com 13 menos 1, 12. Certo? Lembre que eu fiz a subtração, a de baixo menos a de cima. 13 menos 1, 12. E aí, 9x igual a 12. Isso quer dizer que x é igual a 12 sobre 9. Certo? Já podemos deixar a resposta assim, mas nesse caso dá até para simplificar, né? Dá para dividir em cima e embaixo por 3. Então, x ficaria 12 por 3 dá 4 e 9 por 3 dá 3. Certo? Mas essas frações são o quê? Equivalentes. Então, essa resposta está certa, essa resposta também está certa.
Qualquer dúvida, poste aí nos comentários.